Bom dia. Falar de Gaza nesse momento e falar da Palestina histórica como um todo é falar da grande violação que acontece no mundo hoje. Talvez eu não tenha as palavras mais ajeitadas para esse espaço aqui, mas eu vou falar a verdade que eu sei que está no coração da maioria das 8 bilhões de pessoas desse planeta. Quando eu estava dentro do barco Medellin, sendo sequestrado pela entidade sionista de Israel em águas internacionais, as pessoas me perguntavam por que a gente estava fazendo aquilo. E a gente sempre dizia que a nossa ação só existia porque os governos falharam com o povo palestino. A nossa ação só existia porque há 8 décadas atrás, um projeto colonial europeu se iniciou naquela região que de 1947 a 1949 expulsou 750 mil famílias de suas casas, que destruiu mais de 530 vilarejos e que iniciou um processo de limpeza étnica que até hoje não cessou e que só se intensificou. Quando a gente fala da Nakba, a gente está falando que em 1947, a partir de anos e mais de uma década de uso do terrorismo naquela região, pelas tropas sionistas, por Haganah, Irgun e Lehi, eles arrancaram da ONU 53% do território palestino. Em 1949, já tinha arrancado 78% do território do povo palestino originário daquela terra. Em 1967, ocupam militarmente 100% da Palestina histórica, inclusive Cisjordânia e Gaza. Em 2007, começa um cerco ilegal de Israel sobre Gaza, cercando Gaza por terra, por mar e por ar. E há 635 dias escalam para esse genocídio que já matou mais de 68 mil pessoas identificadas, mas que, segundo as pesquisas da Universidade de Harvard, pode passar de 177 mil, segundo a revista científica The Lancet, pode passar de 250 mil pessoas. E a gente está falando, gente, de mais de 10 mil crianças amputadas sem anestesia, mais de 317 trabalhadores da ONU assassinados, mais de 1.000 trabalhadores médicos, mais de 215 jornalistas, e as violações simplesmente não param, porque é um Estado terrorista, um Estado genocida, que é um Estado pirata perante o direito internacional. As pessoas condenam o povo palestino por resistir e lutar contra a colonização, mas é muito importante que a gente diga que, segundo a própria Carta da ONU, no seu artigo 51, o crime é a colonização, não é lutar contra ela. Portanto, nós nunca podemos condenar um povo que resiste com os meios que tem contra a grande violação que é a colonização. Israel pratica genocídio e limpeza étnica há 8 décadas, estruturou um estado de colonização e apartheid e é regido não por uma religião, como o rabino Israel David Weiss também disse aqui, é regido por uma ideologia racista e supremacista chamada sionismo. Essa ideologia racista e supremacista chamada sionismo precisa ser derrotada e extinta da face da terra, assim como foi o apartheid na África do Sul, assim como foi o nazismo e o fascismo, outras ideologias odiosas de outros tempos. Agora chegou o momento dessa tarefa histórica e o mundo inteiro está entendendo a necessidade disso, porque no coração de cada pessoa elas sabem que assassinar crianças de fome é errado, que bombardear hospitais, escolas, creches, bairros residenciais é errado. E nós precisamos garantir que a gente atenda a essa vontade popular. Então, no mundo inteiro, as pessoas pressionam seus estados nacionais para romper relações com Israel, para deixar de ser cúmplice do genocídio, mas para que depois ainda dê o passo seguinte, para que de fato pare essa barbárie. Em 1956, na crise do Suez, o Brasil teve a dignidade, o grande orgulho de ser um dos mais de 10 países que mandou tropas de paz para aquela região, para impedir que Israel tomasse a Península do Sinai e o Canal de Suez, para impedir que Israel tomasse Gaza e destruísse Gaza. O mundo inteiro está falhando com o povo palestino a partir dos seus estados nacionais e seus organismos multilaterais. Só que os povos do mundo não estão. Os povos do mundo estão lutando incansáveis nas ruas, sofrendo perseguição, criminalização, sofrendo com bloqueio midiático, sofrendo com boicote das big techs nas redes sociais, sofrendo com todo tipo de ataque e violação, e ainda assim as pessoas não param. As ruas estão enchendo de novo porque as pessoas entenderam que se os governos falham, o povo precisa fazer. Se um ambiente como esse, que é tão impermeável à vontade popular, não faz, e ao contrário, aqui se reproduz tanto o discurso sionista e genocida, os povos do mundo e do Brasil precisam fazer. O Brasil precisa romper relações com a entidade sionista genocida de Israel. O Brasil não pode ser o 4º maior exportador de petróleo para essa máquina genocida. O Brasil não pode comprar drones como tem feito, não pode fazer manutenções, comprar fuzis, softwares de espionagem que são usados contra o nosso próprio povo. O Brasil não pode manter um acordo de livre comércio do Mercosul com Israel. Nós simplesmente não podemos compactuar com o genocídio. Essa é a nossa tarefa histórica.
histórica. Por isso é da maior importância que a gente compreenda. Para concluir, eu queria falar sobre a nossa missão da Flotilha da Liberdade. O cerco ilegal de Israel sobre Gaza existe há 18 anos. Há 17 anos, missões de barco tentam romper esse cerco e, nesse momento, criar um corredor humanitário dos povos, para que os povos possam cumprir esse papel de levar alimento para Gaza. Israel ataca sistematicamente as missões da Flotilha da Liberdade e já anunciou que vai seguir mantendo esse cerco ilegal. O que nós podemos dizer, gente, é que os povos do mundo não vão aceitar uma entidade genocida ditando o caminho de um genocídio calados. Nós vamos seguir navegando, a Flotilha da Liberdade terá uma nova missão muito em breve, assim como os povos estão pensando todos os caminhos para romper essa violação e cumprir essa grande tarefa histórica. Então eu agradeço a solidariedade de todos vocês, a gente segue nas ruas, nas redes, em tudo quanto é lugar, nos barcos e nas marchas, para romper o cerco de Israel sobre Gaza, para derrotar o sionismo, derrotar o imperialismo e cumprir a grande tarefa da nossa geração. Palestina livre, do rio ao mar, pelo fim do sionismo. Obrigado, Tiago.